Bem-vindos ao episódio especial deste podcast, o episódio que assinala os 100 anos da Ordem dos Advogados. Saímos do estúdio, estamos na aula magna em Lisboa, precisamente na cerimónia de aniversário. Ao longo de um século, a advocacia portuguesa acompanhou as grandes transformações da sociedade, defendendo direitos, liberdades e garantias, fortalecendo a democracia. Que advocacia temos hoje aos olhos dos cidadãos? Traz confiança? Que desafios deverá enfrentar? Para essa reflexão contamos com um painel, vou descrevê-lo de luxo, não precisa de apresentações, mas, tendo em conta que este podcast também só se ouve, vou ter que vos apresentar. Então vou começar pela senhora, a única aqui convidada, apresentadora, escritora, apaixonada pela comunicação, Fátima Lopes. Olá. Olá a todos. Também humorista, ator, músico, considerado o pai do humor contemporâneo em Portugal, Hermano José. Meu pai. E também ator, encenador, músico e compositor, agora mais recentemente conhecido por encenador de uma peça que por acaso até tem a ver com a justiça, da peça Senhor Engenheiro, alegadamente um musical, Rui Melo. E aqui acrescento ainda, também ligado a um projeto de uma radionovela, A Cataplana de Paixão, de uma das rádios do grupo da Renascença, da RFM. Muito obrigada. Este podcast nasce de uma parceria da Ordem dos Advogados com a Renascença. Eu sou a Liliana Monteiro, tenho sempre comigo o bastonário João Massano. Muito obrigada por estarem presentes. E vou lançar, atropelem-se sempre que quiserem, com cuidado, mas podem ir respondendo conforme entendam. Quando pensam em justiça e advogados, o que é que vos ocorre? Quem quer começar? Eu acho que devia ser a senhora. Ok. As meninas, neste caso, as meninas. As meninas, ok. Então, olá a todos. Bom, a primeira memória que tenho quando ouço falar em advogados é uma memória, na verdade, afetiva. Porquê? Porque o meu padrinho é advogado, estudou já depois de casado e, portanto, eu já tinha idade suficiente para ver um senhor que entrava e saía com muitas pastas e com livros sempre com um ar muito pesado. E, portanto, eu criei sempre aquela imagem de que para tirar este curso era preciso, efetivamente, muito trabalho, muita dedicação, principalmente se isso fosse conjugado já com a sua vida laboral, que era o caso, e já com família. Portanto, criei esta imagem, se calhar muito romantizada, no sentido em que, sim, com muito esforço, mas sim, com muito pouca noção do que é que era a vida de um advogado. Depois, com o passar do tempo e da vida, e à medida que eu próprio fui precisando de um advogado, muito honestamente não tenho propriamente memórias negativas dessa minha relação com os advogados com que já trabalhei ao longo da minha vida, mas criei a certeza de que é muito, muito importante nós sabermos escolher o advogado com quem queremos fazer equipa na vida. E eu vejo as coisas desta maneira. Porque não acho que é apenas uma pessoa que nos representa, não acho que é apenas uma pessoa que nós contratamos, tem que ser alguém capaz de nos ler, de nos perceber, para além do problema que nós colocamos e a quem estamos a pedir ajuda, mas independentemente disso, tem que ser alguém capaz de nos ler e que efetivamente nós consigamos sentir a tranquilidade de que aquela pessoa entende quem está à sua frente e, portanto, vai seguramente procurar os melhores caminhos, poderá não encontrar as soluções perfeitas, mas vai à procura dos melhores caminhos. Nem todos os advogados dão para todas as pessoas, como nem todos os apresentadores servem para todos os públicos. Portanto, esta primeira nota introdutória eu gostava de deixar aqui. Bem, Deixa-me dizer, Fátima, Diga. se eu fosse advogado... Contratavas? Não, adorava poder-te ler em braille. Faz sentido, Hermano. Perguntávamos ao pai do humor o que é que ele acha dos advogados. Os advogados são um bocadinho como a água tónica. Primeira vez que só falar... É bom, é. Primeira vez que entramos em contacto com o conceito, achamos que é dispensável, até meio estranho e dá trabalho, e para quê? Não vale a pena. Depois a vida ensina-te de que os advogados não são mais que o filtro que tu tens de ter com o mundo que te rodeia em todos os aspectos. E há bocado
meu caro colega João, dizia-lhe eu que os grandes erros da minha vida cometi-os precisamente por não ter recorrido a advogado. Por orgulho, por provincianismo e se calhar porque nós, a certa altura, começamos a gostar tanto de nós próprios que achamos que somos autossuficientes. Vou-lhe dar um exemplo. Um dia um empresário amigo veio ter comigo e disse: meu querido, nós gostamos muito de ti, queremos-te oferecer uma cota no nosso restaurante. Oferecer? Sim. Simpático. Fomos ao notário e eu assinei papéis para me oferecer a cota. Ofereci também o meu património como garantia de todas as merdas que foram feitas. Bastava-me ter tido alguém, um advogado, mesmo daqueles mais baratos, que há. Pois não estou cá nenhum, não é? Foram convidados. Para dizer, talvez não seja disparate não se atravessar com o seu património para todos os erros que os demais sócios vão fazer e que eventualmente fizeram. Claro que depois há o chamado butterfly effect, que é, às vezes as desgraças passadas nem sempre depois com a continuação são desgraças. Obrigou-me também a reagir de uma certa maneira e descobri também em mim capacidades de reação que cuidava não ter e, portanto, se a minha história voltasse atrás, eu para esse ato específico não teria levado advogado. Mas teria levado depois para alguns outros que me correram mal precisamente porque não tive essa inteligência, porque antigamente tinha-se medo, era-se muito atávico, era advogados e dentistas, é melhor não ir. Mas um arranca-te o dente, o outro arranca-te as poupanças. Perguntava agora ao Rui, tendo em conta aquilo que está em curso e este espetáculo, já há algum processo e já houve necessidade de advogado ou nem por isso? Que eu saiba, não. Mas eu Experiências estou com advogados. a cautelar isso precisamente com a minha presença aqui. Se por acaso acontecer, conto com cada um de vós. Eu tenho respondendo ainda à primeira questão, eu tenho uma relação com a advocacia com algum romantismo, como dizia a Fátima muito bem, porque eu também quis ser advogado, correu muito mal, não passei do primeiro semestre, e ainda bem. Mas és brilhante no resto, deixa lá também, não pode ser. Mas seria um péssimo advogado. E o que me fascinava sempre na advocacia era a eloquência e a elegância que todos os advogados sempre me mostraram, não é? E uma seriedade que existia e existe sempre em cada figura. Mas hoje fiquei a saber, aqui, que houve um sobretudo roubado ao bastonário na ordem. Portanto, é uma espécie de queda do mito. Ainda assim, mantenho a fé e mantenho a confiança. Relativamente à pergunta concreta sobre se espero ser, ou se acho que vou ser processado, acho que já não. Acho que já ficou bastante claro que o espetáculo Senhor Engenheiro é não mais do que uma farsa baseada em fatos que aconteceram, mas manifestamente exagerados em palco, não é? Mas tenho inside information de que na preparação do espetáculo houve um grande cuidado em contactar advogados para que não se mejasse fora do penico. Sim, mas depois abandonámos isso a meio. Isso é fácil, depois do trabalho estar feito, é fácil dizer que se abandonou. Obviamente... Houve escrutínio. Feitas de maneira... A não pisar o risco. A não pisar o risco. Se bem que... Tirando que não se podia ir ver aquele espetáculo, disseram depois. Depois já ouvi dizer, eu tenho a agradecer. Tenho que lhe agradecer. Não, é que lhe agradeço por não imaginar a quantidade de bilhetes que nós vendemos depois da sua presença. Por acaso isto é um tema engraçado. Depois de ter visto o espetáculo, acha legítimo e possível e normal que se usem temas e assuntos jurídicos ainda não fechados para se poderem fazer ações artísticas ou aconselha a que se espere pelos desfechos dos acontecimentos? Eu diria que depende da forma como se apresenta a situação. Neste caso específico, no por caso exemplo. específico do
senhor engenheiro, alegadamente um musical, e eu agora tenho que pensar no que é que vou dizer, porque há aqui muitas câmaras. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Se nós estivermos à espera do desfecho deste processo para fazer um espetáculo, foi só um à parte. Mas sabe que... Eu te peço desculpa, a minha pergunta é legítima. Claro, claramente. Tu és acusado de ter... Eu não sou acusado de nada. Não, o que é acusado aqui sou eu. Espera aí, vamos fazer um exercício. Tu és acusado de ter maltratado uma velhinha. E o julgamento está a decorrer. E alguém se lembra de fazer um musical que é o Rui Melo e a sua relação com as velhinhas. Pela Féria, por exemplo. Pois claro. E começa com o Rui Melo está em cima das velhinhas. Isto é legítimo. Percebe onde eu estou a tentar chegar? Eu diria que aí até podia ter um problema de difamação, não é? Porque sem haver prova e trânsito em julgado da situação, o Rui Melo poderia vir a processar naturalmente o Filipe Laféria. No caso concreto, alegadamente um musical, eu acho que, pelo menos do que eu vi, do pouco que eu vi, porque eu estava distraído, nem prestei atenção à peça. Estava a olhar para as pernas. Pois, exato. Mas do que eu vi, o espetáculo é construído com base em notícias. Ou seja, é alguém que, com grande criatividade, vai pegando em cenas das notícias. Portanto, é a utilização de informação pública. Tudo o que lá está. Pelo menos foi da forma que eu interpretei quando acabou. Aquilo era, no fundo, um conjunto, uma coleção de episódios que tiveram na comunicação social e que todos conhecemos amplamente. E que teve um caso semelhante, neste caso o da Joana Marques e o caso dos Anjos também, em que já houve decisão e que também até agora não se sabe que tenha havido outro processo. Perguntava, Fátima, o que é que define um bom e um mau advogado? Já se falou há pouco daquela, de ter de ser uma pessoa próxima e que faz a leitura do cliente, mas o que é que faz para o cliente esse advogado bom ou mau? A minha resposta é uma resposta naturalmente pessoal, não é? Então, primeiro, tecnicamente tem que ser uma pessoa muito habilitada, ou seja, é preciso que seja realmente uma pessoa que sabe da poda, como se costuma dizer, portanto tem que tecnicamente dominar, ter estudado o caso em questão e, obviamente, o que as leis contemplam, enfim, em termos jurídicos, saber bem da sua área e não, enfim, não estar suficientemente preparado para, isso é importantíssimo. E em todas as profissões a mesma coisa, ou seja, tu tens que saber bem ao que é que vais e tens que estar verdadeiramente preparado. Depois, para além desta competência técnica, eu acho que tem que haver também competência humana. Porque acho que a empatia é uma grande ferramenta e ela é muito importante. Obviamente que em algumas situações é preciso um certo grau de frieza, porque também é, e também noutras profissões às vezes é preciso essa frieza, porque caso contrário, então se for uma coisa muito complicada e que meta casos muito complicados, às vezes até em termos humanos, é muito difícil as pessoas conseguirem levar o barco para a frente, portanto precisa de um certo distanciamento, uma certa frieza, porém ter alguma frieza não quer dizer não ter empatia. Na escolha que teve que fazer foi fácil? Eu não tenho o mesmo advogado desde sempre. Sei que há famílias que têm, e há pessoas que têm o mesmo advogado há muitos anos. Não, eu já mudei várias vezes. E na verdade as minhas mudanças aconteceram ou porque eu entendi que aquela pessoa não estava suficientemente preparada, porque percebia algumas fragilidades na forma como, e eu não percebo nada da área jurídica, mas achei que havia fragilidades na forma como ela lidou com o caso e, portanto, se não está suficientemente preparada, também não me representa, é um bocadinho assim, e numa das vezes porque achei que não havia sensibilidade. E há casos e casos. E há situações, principalmente quando envolvem famílias, envolvem questões que têm a ver com os pais, etc. E, portanto, que nós queremos também proteger os nossos, tem que haver uma certa sensibilidade. E quando não há, eu sinceramente não me sinto suficientemente tranquila. Eu gosto da sensação de tranquilidade que me dá o advogado que faz equipa comigo. É isto. Herman, nessa escolha, depois quando percebeu que era melhor começar a escolher um advogado para acompanhar ou para resolver algumas questões, foi pelo nome, também o que é que levou à escolha? Como é que se escolhe um advogado? Chega-se lá de várias maneiras, não é? Geralmente, eu acho que o mais aconselhável acaba por ser o boca a boca, alguém que já teve experiências e depois também
depende do oxigênio financeiro do momento, porque há alturas em que se pode contratar certos escritórios e outras alturas em que não se pode tanto. No meu caso específico, as minhas experiências têm sido maravilhosas. Aliás, vou-lhe contar a última. Eu fui para Mykonos de férias e cheguei lá e pensei assim, que bom, cá estou finalmente num sítio onde ninguém me conhece e posso estar à vontade. E fomos passear para o pé dos moinhos de vento e de repente ouço assim, não posso acreditar. Então o que é que tinha acontecido? O escritório Vera de Almeida tinha mandado os seus 500 funcionários para Mykonos. E no dia que eu chego a Mykonos, tinha 500 advogados à volta de mim a tirar selfies. E um deles está aqui, que eu já falei com ele. Portanto, é a minha testemunha. É aquele senhor. E, portanto, fiquei encantado, primeiro. E depois, enfim, depois fizemos contas e neste momento a Sociedade de Advogados Vera de Almeida está-me a dever 1030 horas de trabalho. Bom. Rui perguntava também, certamente pensa no advogado como sendo uma pessoa que vai ajudar a resolver algum problema, ou já teve que pensar como conselheiro? Não, Antes do mais, diga-me, o que é que me leva a escolher um advogado e como é que o faz? eu felizmente nunca tive de escolher nenhum. Não. Não, ainda. É coisa de semanas também. Um alegadamente musical. Depois deste podcast ir para o ar, seguramente é questão de semanas. Não, eu nunca tive. Também, porque eu não tenho. Que idade tem? Tenho 51. Nunca precisaste de um advogado? Nunca precisei de um advogado. Tirando umas multas da EML, se alguém me quiser safar, eu estou disponível. Mas nunca precisei assim para. Nunca fui acusado de nada, nunca tive de testemunhar em nada, nunca precisei. A minha vida pública também não é tão vasta como estes dois ilustres aqui ao meu lado, não é? Ou seja, as pessoas reconhecem vagamente a minha cara e pronto. Portanto, eu acho que realmente, como o Herman dizia ali atrás, a fama puxa um bocadinho os processos, não é? Ser-se famoso atrai. Portanto, eu não me enquadro neste espectro. Mas alegadamente Sim. já teve que ter contacto, ou a equipa teve que ter contacto com alguns advogados e com uma equipa de advogados. No Como é que chegaram lá? no caso do espetáculo, alegadamente, o Sr. Engenheiro alegadamente musical, que depois passou a vir tanto espetáculo de zombaria, foi quem contactou a empresa de advogados foi a própria produtora, porque o investimento é sempre feito pela produtora, não é? O grande investimento. E no meu caso foi o produtor que se bufou. Pois. Bufar no sentido, foi ele que me contou tudo. Foi? Não é bufar. Faz. Nosso Paulo, não é? Porque O nosso Paulo Dias, para mim era um sim. assunto, como eu soube antes o que estava a acontecer, era um assunto que francamente me interessava e até me preocupava como é que se resolve. O Sr. Bastonário dizia e muito bem que, ok, é baseado em notícias que saíram, mas também hoje em dia é uma coisa fake news. Claro. Portanto, voltando à tua história de velhinha, será que 18 falsas notícias sobre o teu comportamento com velhinhas Dariam um legitimam um espetáculo. musical sobre ele? Creio que não. Eu não estou a defender ninguém, percebe? Mas é um assunto que me interessa imenso porque qualquer dia vamos lá parar de alguma maneira, não é? E depois vai precisar de um advogado, um bom advogado. Eu não preciso, tenho as 1030 horas. À prova. Falámos agora também ia-me dizer, acabando só de explicar então como é que chegaram Como a é que essa seleção. escolheria um advogado? Partimos também para os média. A primeira parte é como é que eu escolheria um advogado? Um que eu pudesse pagar, é a primeira coisa, que é difícil, sempre. Portanto, acho que seria essa a primeira condição e depois, de facto, o boca a boca funciona, não é? Alguém que já tenha resolvido problemas de alguém que nos é próximo, é sempre um bom caminho, sim. Falaram agora dos média. Que influência é que têm ou não na imagem que os advogados têm? Que influência é que os médias têm na imagem? E acrescendo, um advogado é melhor se souber falar bem na comunicação social, mais do que aquilo que faz dentro do tribunal. Isso hoje em dia também é uma mais-valia que procuram?
Ou nem por isso? Da minha parte, não. Na minha parte, não é pela sua postura pública, isso para mim não tem importância. Eu sou um bocadinho, como estava a dizer aqui o Herman, eu, por exemplo, a escolha que fiz tem a ver com boca a boca, ou seja, uma pessoa amiga que me recomendou e, portanto, eu acreditando nessa pessoa e considerando que é uma pessoa com a suficiente idoneidade e com um critério bastante apertado de exigência, estaria com certeza a dar um bom conselho. Agora, não é porque o advogado aparece muito nas televisões ou na comunicação social que eu acho que tem mais valor do que os outros que não aparecem. Porém- De todo. Eu, pelo menos, não tenho essa Porém, a visão. presença do... De todo. O meu advogado eu nunca ouvi nas televisões. Não vou dizer quem Porém, é, obviamente. a presença de certos advogados, vou fazer agora uma lista talvez 10 ou mais, na televisão, enquanto comentadores, com a sua capacidade de comunicar e de explicar e de nos fazer pensar, têm sido essenciais para que a percepção da justiça seja muito diferente hoje em dia. Essa é uma questão. Não estou a falar- por acaso estava a olhar ali para a primeira fila e está a ver aqueles dois maravilhosos convidados que têm o dom da palavra e com o qual tanto aprendemos e tanto... Era isso que eu queria perguntar, já agora também aproveitando, que é, tem-me feito muitas vezes a pergunta se eu concordo com os advogados em televisão estarem a explicar, como aliás fazem magnificamente as pessoas que apontou aqui na primeira fila da sala. Qual é a sua opinião sobre isso? É essencial, é maravilhoso e é profundamente didático. Primeiro porque as posições dos advogados nunca são completamente biased. Podem ter uma outra tendência para achar uma outra coisa, mas há geralmente, como de geral, um grande equilíbrio nas opiniões. E depois porque é essencial que, já que vários órgãos de soberania vivem em silêncio e escondidos debaixo do manto diáfano de mistério, que de repente haja depois uma classe como dos advogados que vem Traduzir. explicar as coisas em voz alta e até fazer-nos abrir os olhos para certas realidades que são essenciais que finalmente passemos a conhecer. Porque há uns anos a justiça era um bicho de 7 cabeças, ninguém se atrevia a falar de nada sequer. Não é? Pensa que a nossa democracia... E o Rui? Sim, eu acho que a televisão é importante porque estimula essa proximidade com as pessoas, não é? Ou seja, se a advocacia, se o direito, na verdade, se a medicina, se qualquer outra profissão estiver distante, falo de uma profissão que existe para servir o povo, como é o direito. Se encontrarmos forma, seja através da televisão, seja através de podcasts, de aproximarmos o direito às pessoas, então acho que isso é extraordinário, sim. Acha que é importante? Acho fundamental mesmo. Por exemplo, na medicina, nós já sabemos um bocadinho, nós somos todos médicos, praticamente, não é? Sobre a justiça, não tanto. Perguntava, e se for falar à porta dos tribunais, mal acaba de acontecer o ato, o julgamento, o interrogatório, é igualmente importante ou ainda mais importante? Para quem está em casa? Pois, não, esse digamos, é um espetáculo acessório que não é... E que depois, obviamente, depois o advogado de acusação ou de defesa, ou o Ministério Público, cada um tem depois uma versão própria que acaba por não resolver nada, mas só serve mais um certo voyeurismo do que propriamente... e dificulta, eu acho, que a vida aos juízes, que hoje em dia se têm de habituar a conseguir serem surdos, cegos e mudos e conseguir julgar sem ser a reboque depois desses festivais que às vezes se fazem à porta do tribunal. Mas isso é um problema, não é um problema português, é um problema completamente internacional. Não é? Já na nossa reta final, vamos falar da inteligência artificial, Só que é o vou futuro. fazer uma pergunta Obrigada. ao Herman, especificamente, que tem a ver com o seguinte. Tem a ver com algo que nós falámos hoje e da outra vez que falámos, que é o seguinte. Há um conhecido político português que uma vez disse, na minha presença, que um dia sabia que ia ser preso político. O que eu lhe pergunto é, dada a sua experiência desde o 25 de Abril, na televisão, etc.,
alguma vez sentiu censura após o 25 de Abril e esta possibilidade de nós estarmos numa linha muito ténue entre a liberdade e a não liberdade? Por acaso, eu acho que em termos de censura propriamente dita, tal qual se praticava antes do 25 de Abril, não vejo bem que ela ocorra. O que eu vejo é muitas expressões escondidas, sobretudo e cada vez mais, temos visto o exemplo americano que é aterrador, através do capital. Começa a haver cidadãos com concentrações de fortuna tais que conseguem ir engolindo certos órgãos cuja função era precisamente estabelecer a normalidade, pôr o dedo na ferida, destapar, revelar inverdades. E acho que a sociedade civil se tem de reorganizar, e também o legislador, obviamente, para esses novos vícios que fazem com que, com recurso a alguns proxies e a muitos milhões, seja possível começar a engolir órgãos de comunicação social e, como tal, começar a fazer pressão sobre todos aqueles que pensam diferente. Isso é que me parece que é uma novidade. Mas como ela está a acontecer muito rapidamente e à vista de toda a gente na América, é bom porque assim nós podemos olhar para ali e pensar, olha, é precisamente isto que a gente não quer. Bem. Olhávamos para a inteligência artificial. O que é que temem que possa acontecer na justiça, no papel das decisões, no papel das defesas, do que rapidamente se pede a um ChatGPT ou o que seja de ferramenta que possa aí vir? Quais é que são as linhas vermelhas? Bem, vou pegar no tema. Eu acho que as linhas vermelhas têm que ser, e isto estamos aqui a falar de justiça, mas acho que na verdade é válido para outras áreas, nós não podemos perder a nossa capacidade crítica e o nosso grau de exigência. Ou seja, se por um lado a inteligência artificial pode agilizar muito e ajudar-nos muito em tarefas burocráticas, em tarefas chatas, em tarefas repetitivas, sem dúvida nenhuma, e mais do que isso, porque nós sabemos que imaginação não lhe falta, não é? Agora, quem monitoriza, quem acompanha, quem analisa, quem verifica, temos de ser nós, por um lado. Depois, se estamos a falar de justiça, para mim não há justiça sem pessoas. E não há justiça sem o olhar de quem conduz um processo, de quem está ao lado de alguém que precisou de chamar um advogado para resolver o que quer que seja. Por isso a inteligência artificial não nos vai dar. Isto que eu estou a fazer agora, que é olhar nos olhos uma com a outra, para nos podermos expressar, é qualquer coisa que ela não vai não conseguir fazer, a inteligência artificial. E, portanto, eu acho que nós não podemos perder a nossa dimensão humana, mas sim aproveitar tudo aquilo que a inteligência artificial nos pode ajudar a tirar tarefas que são burocráticas, chatas e que nos roubam tempo. É maravilhoso. Boas intenções, e era importante que assim fosse. A realidade é um bocadinho mais preocupante, não é? Hoje em dia, a gente pede ao ChatGPT, encomendaram-me não sei o quê, querem que não sei o que mais, eles moram não sei onde, não dão garantias, prepara-me um contrato. E de repente prepara-te um contrato de 16 páginas cheio de linhas e deixou de se dar trabalho a alguém para que o faça. Esse lado é meio inquietante. Eu percebo o que estás a dizer, desculpa Rui, eu percebo o que estás a dizer, bom, mas talvez isso seja realmente preocupante se as pessoas confiarem cegamente na inteligência artificial. Eu confesso, não sei se porque sou um bocado antiga, eu não confio cegamente. Ela pode-me trazer a papinha toda muito bem feita, cheia de linhas, mas quem vê é o meu advogado. Como a evolução tem sido muito rápida e muito espantosa, esse perigo existe. Sim, isso é verdade. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, ou pode ser uma ferramenta muito útil, inclusivamente para a advocacia. O que é importante é legislar sobre o uso da inteligência artificial. Eu acho que aí... O ser humano não pode deixar... Não se pode deixar o ser humano à solta. Precisamente.
precisamente, é fundamental balizar. Balizar. Fronteiras. Aquilo, de facto, é uma ferramenta muito útil em todas as profissões, mas balizar é fundamental para Tu já tudo. olhou para os códigos, tu já sabe como são os processos, Sim. e quem olha para aquelas quantidades pode trazer mais valias. Claro, Exatamente. claro. Em termos Exatamente nesse humorísticos. sentido. Em termos humorísticos, e se me é permitido um bocadinho de humor, Estamos na nossa reta final. já na reta final, esta discussão sobre a inteligência artificial faz-me lembrar a frase que o Adão disse à Eva, a quando da sua primeira ereção. Virou-se para a Eva e disse, Eva, chega-te para trás que eu não sei onde isto vai parar. Queríamos terminar pedindo a cada um que nos ajudassem a perceber se tivessem 1 hora para tomar uma medida para melhorar a advocacia e a relação com o cidadão, o que é que escolheriam? Ui, isso é uma pergunta muito difícil. Eu sei, eu sei. Então começamos com o Rui. Eu preciso Eu pensar. sei. As cartas que vocês escrevem. Eu perco o interesse a meio. Ou seja, a eloquência é uma coisa absolutamente admirável, mas mais uma vez têm de perceber, isto é um pedido quase, que estão a falar com pessoas que não dominam. E às vezes as palavras, as frases, a construção usada leva a maiores confusões do que esclarecimentos. Portanto, era a única coisa que eu melhoraria. Fica a recomendação do Olha, Rui. sensata. Não, sensata. Herman. Eu não tinha pensado, na verdade não tinha pensado ainda em nada, mas eu percebo o que o Rui está a dizer, porque é uma coisa que é um bocadinho desesperante para nós quando lemos uma carta, e enfim, nós somos pessoas que até lemos algumas coisas, mas agora imaginem pessoas com menos capacidade ou menos conhecimento e ler uma carta e dizer, mas o que é que eles querem dizer afinal? Isto quer dizer o quê? Sempre aquela reação do... Pronto. Pegar no telefone e Até depois pegar no ligar. telefone e alguém traduzir aquilo por miúdos. Sim, se a linguagem puder ser um bocadinho mais acessível para que nós consigamos acompanhar, é isto. Herman. Agradecemos. O que eu faria, eu gostava muito que a intensidade e a qualidade do escrutínio que a classe dos advogados sofre constantemente fosse alargada aos restantes agentes da justiça portuguesa. Procuradores e juízes. Muito obrigada a todos, aos que participaram, àqueles que nos acompanharam. Com este podcast, a Renascença associa-se ao centenário da Ordem dos Advogados, num projeto de serviço público que se destina a tornar mais compreensível o mundo da justiça. Parabéns à Ordem dos Advogados e obrigada pelo privilégio de podermos fazer parte destas comemorações. Muito obrigado.